Olá, meu povo querido do Centro de Ensino John Kennedy. Hoje a nossa aula vai ser sobre estequiometria. Pessoal do segundo ano, vamos falar do mol. Então não tem como falar de estequiometria sem falar do mol. O que vem ser mol? Mol é a quantidade de matéria. Ele, na verdade, é a unidade de medida de quantidade de matéria. E o mol é representado pela letra N minúscula. E para se encontrar a quantidade de mol em uma amostra de uma substância, nós usamos essa fórmula aqui, ó. Anotem aí essa fórmula. N, que é mol, é igual M minúsculo sobre M maiúsculo, que é a massa em grama sobre a massa molecular. Assim nós encontramos a quantidade de mol em uma determinada amostra de substância. N é igual massa em grama sobre massa molecular. Então anota essa formulazinha aí que nós vamos precisar dela. Como é que se calcula a massa molecular de uma substância? A massa em grama vai estar lá no dado, quantidade, tantos gramas. E a massa molecular, como é que eu vou encontrar a massa molecular de uma substância? A massa molecular de uma substância, ela é dada pela massa, a soma da massa dos átomos que compõem aquela substância. Então nós vamos calcular a massa molecular de uma substância por meio da soma da massa dos átomos que compõem aquela substância. Neste caso aqui, ó, nós temos aqui alguns exemplos: a água, o cloreto de sódio, ácido sulfúrico e o gás carbônico. Como é que a gente calcula a massa molecular da água, por exemplo? Aí nós vamos levar em consideração, ó, os elementos que compõem a água, que é o hidrogênio e o oxigênio. E na tabela periódica tem os dados contendo a massa de cada um desses elementos, de todos os elementos químicos. Lá na tabela periódica vai estar a massa de cada um deles. E sempre também uma questão de vestibular, o Enem, eles vão lhe dar essa informação como dado, ou então vão colocar anexa a uma tabela periódica. Mas é bom a gente saber o básico de cada um deles. Por exemplo, o hidrogênio, a massa do hidrogênio é 1, do oxigênio é 16, do enxofre é 32, do carbono é 12, do Na, que é o sódio, é 23, do cloro, aproximadamente 35,5. Aí nós vamos calcular o da água, a massa molecular da água. Como é que nós vamos fazer? Vou fazer assim, ó. Vou fazer isso. Oxigênio. Qual é a massa do oxigênio? Aqui diz que é 16. A gente coloca 16 vezes a quantidade de oxigênio que tem na molécula. H2O só tem um oxigênio. Quando não aparece índice, o númerozinho de baixo é o índice. Quando não aparece o índice, significa que tem um. Aí vai ser 16 vezes 1, que vai dar 16. Vamos para o outro elemento químico, que é o hidrogênio. Qual é a massa do hidrogênio? Os dados dizem que a massa do hidrogênio é 1. Eu coloco aqui, ó, a massa 1 vezes... Tem quantos hidrogênios? Aqui, ó. Tem 2, vai ser vezes 2. 1 vezes 2 vai dar 2. Aí a gente soma. Somando aqui, ó, vai dar 18. Qual é a massa molecular da água? A massa molecular da água é 18 gramas por mol. Porque a massa molecular é medida em grama por mol. Toda vez que quiser calcular a massa de uma substância, basta fazer isso, ó, levar em consideração a massa dos elementos que compõem aquela substância. Vamos calcular aqui, ó, a massa do cloreto de sódio. Cloro. Qual é a massa do cloro? O nosso dado diz que a massa do cloro é 35,5. Eu coloco aqui 35,5 vezes o que? Vezes quanto? Vezes a quantidade de cloro que tem aqui, ó. Como não aparece número nenhum aqui embaixo, que são os índices, vai ser vezes 1. 35,5 vezes 1 vai dar 35,5. Agora é o sódio. Na.
o sódio. Qual é a massa do Na, do sódio? Tá aqui, ó, 23. Vai ser 23 vezes... 23 vezes quanto? 23 vezes só 1. Que vai dar o mesmo 23. Depois disso tudo, a gente soma. Vamos somar aqui que vai dar 58,5. 58,5 o quê? Gramas por mol. É só concentrar, assistir o vídeo quantas vezes for necessário, ver outras fontes, o livro didático de vocês, em outros sites, que dá pra gente entender legalzinho essa parada aqui. Vamos calcular agora a massa do CO2, que é o gás carbônico. Oxigênio. Qual é a massa do oxigênio? É 16. 16 vezes quanto? A quantidade de oxigênio que tem aqui, ó. Tem 2. 16 vezes 2 vai dar quanto? 32. Agora o carbono. Qual é a massa do carbono? A massa do carbono é 12. 12 vezes quanto? Só tem um carbono, vezes 1. Que vai dar quanto? Vai dar 12. É só somar 32 mais 12, que vai dar 44. 44 o quê? Grama por mol. Agora vamos calcular o do ácido sulfúrico. Vou apagar aqui essa partezinha aqui, para a gente calcular o do ácido sulfúrico. Opa, tá querendo caminhar. Para finalizar, calcular o do ácido sulfúrico. Olha, vamos começar com oxigênio. Qual é a massa do oxigênio? Isso, 16. 16 vezes quanto? 16 vezes 4. 16 vezes 4. Vai dar quanto? 16 vezes 4? Vai dar 64. Agora quem mais? O enxofre. Qual é a massa do enxofre? 32. Vezes quanto? Só tem um enxofre. Vai ser vezes 1. Que vai dar quanto? Vai dar 32. Agora o hidrogênio. Qual é a massa do hidrogênio? É 1. Uma vez quanto? Tem quantos hidrogênios? Tem 2. Uma vez 2 vai dar 2. Aí a gente soma tudo isso. Ó. Somando tudo isso, a massa do ácido sulfúrico vai dar 98. E por hoje é só. Pratiquem isso daqui.